Muito bem, agora 8 horas e mais 32 minutos. Estamos com o ponto final aqui na sua Rádio Mirante. Lembrando que você participa conosco, o telefone é o 32155060 ou por e-mail, pontofinal@mirante.com.br. Estou aqui no estúdio com o secretário de Segurança Pública do Estado, Aloysio Mendes. Secretário, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Muito bom dia, Roberto, bom dia aos seus ouvintes. Bom, primeiro, acho que vale a pena até a gente começar tirando uma dúvida, que pode ser prejudicial se de fato isso acontecer, ou pode, muito pelo contrário, ser bastante salutar se nada disso for verdade. Ou seja, a informação de que há uma crise na relação entre a segurança pública e o Ministério Público. No momento de uma coisa que me parece tão grandiosa, de um bom trabalho realizado até o presente momento pela Segurança Pública do Estado do Maranhão, ao desvendar um crime, consegue também trazer à tona uma chaga da administração pública do nosso Estado, que é essa questão da agiotagem. E me parece que o Ministério Público teria muito a contribuir, somando esforços. E a notícia de já uma crise mal começou? Roberto, muito boa a sua pergunta e é muito bom a gente esclarecer isso. Desde o primeiro momento onde essa investigação se iniciou, quando essa comissão de brilhantes profissionais, delegados, investigadores, escrivães, se debruçaram sobre as provas, começaram a investigação e começou a se delinear um caminho para essa investigação, e nós percebemos a profundidade desse caminho, eu pessoalmente fui à Procuradora-Geral de Justiça da época, a doutora Fátima Travasso, e solicitei a participação do Ministério Público na investigação, justamente no sentido de dar credibilidade a um trabalho que a gente estava fazendo com muita responsabilidade. Prontamente a Procuradora nos atendeu, botando os profissionais que têm especialização nessa parte, que é a investigação criminal, são os promotores do GRAECO, do GAECO, e por solicitação minha pessoal, esses profissionais estão trabalhando, os promotores estão trabalhando desde o início do caso com a polícia. Não só o Ministério Público, e que colaborou sobremaneira também na investigação desse crime, como também a Polícia Federal, que eu pessoalmente fui ao superintendente aqui e solicitei esse apoio, também prontamente atendido, e temos trabalhado numa parceria profunda, sincera, sem vaidades e sem nenhum tipo de atrito. E agora, com a mudança da procuradora, assumiu a doutora Regina, ontem mesmo falei com ela quando essas ilações, essas especulações vieram à tona, e até rimos dessa situação, porque ela prontamente, assim que assumiu, me ligou dizendo: estamos juntos, vamos continuar juntos, os promotores estão trabalhando em conjunto conosco, diligências estão sendo feitas, inclusive fora do Estado, nós temos trazido os promotores para acompanhar essas diligências, estamos filmando todos os depoimentos com a parceria do Ministério Público, então não existe nada disso. Quem está investindo num problema de relacionamento com o Ministério Público ou com a Polícia Federal está investindo errado. Eu posso lhe garantir que a relação é ótima, é excelente, é a melhor possível. Bom, quando é que nós vamos saber quais são as prefeituras que estão penduradas com esses agiotas? Roberto, como desde o início nós pedimos à imprensa e à população que confiassem no trabalho da polícia e que acreditassem no trabalho da polícia, e para que esse trabalho tivesse êxito, era importante que ele corresse sob sigilo, e demos uma prova a essa comissão, esses profissionais que estão investigando, e eu gosto de frisar muito, são profissionais da mais alta qualidade, foram selecionados dentre os melhores dos melhores dos nossos quadros da Polícia Civil, os melhores investigadores, os melhores escrivães, os melhores delegados, e esses contaram com o apoio de outros colegas seus em cada situação, delegados do interior, delegados da Superintendência da Capital, da Superintendência do Interior, o nosso núcleo de inteligência, todos estão trabalhando nesse sentido de fazer um bom trabalho. Agora, para que esse trabalho tivesse esse resultado extremamente positivo, não se pode negar isso, para que o resultado aparecesse num curto espaço de tempo, e com a eficiência que apareceu, era importante que se trabalhasse sob sigilo. E os profissionais precisam de tranquilidade para trabalhar. Essa pressão feita, eu sei que a imprensa tem essa vontade e o dever de informar, mas em certos momentos é preciso que a polícia tenha tranquilidade, equilíbrio e calma para trabalhar, justamente para não cometer injustiças. E eu assumi essa responsabilidade com eles e disse: olha, a pressão é minha, vocês têm tranquilidade e trabalhem com tranquilidade. A governadora me deu essa autoridade de assumir a responsabilidade e dar total liberdade para que vocês apurem com isenção e com total profissionalismo nessa investigação. E foi o que ocorreu. Trabalharam com um profissionalismo, com uma eficiência impressionante, isso já foi dito aí de público, foram 4, só para fazer um exemplo, 4 jornalistas assassinados esse ano, o único esclarecido foi o nosso Décio Sá,
E com uma eficácia, com profissionalismo, contamos com o apoio realmente da Polícia Federal, do Ministério Público, mas foi uma soma de esforços que fez com que o resultado aparecesse. E para isso foi fundamental o sigilo. Nós sabíamos a capacidade dessa quadrilha, ela permeia por vários setores da sociedade maranhense, e se essa investigação não fosse fechada, nós tínhamos muito medo de que alguma coisa vazasse e a gente não chegasse realmente ao assassino do jornalista. E o resultado está aí, extremamente positivo, apresentando à sociedade uma resposta pronta, e pedimos um voto de confiança também para que essa segunda fase da investigação também ocorra sob sigilo. Ela envolve também pessoas poderosas, nós precisamos realmente ter tranquilidade, equilíbrio e muita ponderação na evolução dessa investigação. Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma cúpula da Polícia Federal aqui do Maranhão e de Brasília, que nós tivemos uma reunião sobre essa investigação, uma reunião que foi muito longa, tive também com o Ministério Público, com o promotor Marco Aurélio. Então nós estamos investigando, estamos tendo muito critério, muito cuidado sobre o que divulgar e de que maneira e a que momento divulgar, para não prejudicar quem não tem culpa e para não deixar sem punição aquele que tem culpa. Primeiro, a questão, ela se envolve, reconheço a necessidade de cautela, mas há um certo clamor em razão de que muitos desses, principalmente prefeitos, vereadores, etc., vão buscar agora novamente se reelegerem. E são políticos que inviabilizaram administrativamente o município, porque não pode, quem cai na mão de AJ não pode depois realizar absolutamente nada. Eu sei que de repente se corre o risco de depois dizer até que a Secretaria poderia estar agindo politicamente. Mas ela, ao silenciar, também não pode ser, da mesma forma, dizer que está silenciando, que está protegendo prefeitos que podem ser aliados de determinado grupo político, etc. Também não corre esse risco. Então, não é melhor jogar com uma certa transparência, certa, digamos, com um jogo aberto? Roberto, a transparência é total. A divulgação desse trabalho é que ele precisa ser muito bem examinado. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que aqueles gestores municipais que tiverem culpa serão responsabilizados. Agora, a polícia não pode trabalhar atrelado a um calendário eleitoral, até porque nós temos uma série de trabalhos técnicos para que não cometamos injustiça. E até no sentido de que a gente possa colher o maior número de provas até o momento realmente de deflagrar a parte operacional dessa segunda parte da operação. Muitos desses crimes, eu já te garanto aqui, não são de competência da Justiça Estadual. Por isso mesmo que nós estamos nos reunindo com a Polícia Federal para passar à Polícia Federal a parte que lhe cabe. Então esse trabalho tem sido feito de maneira minuciosa, criteriosa. Esse grupo de profissionais, delegados, investigadores, escrivães estão trabalhando de manhã, de tarde e de noite na análise desses documentos, em conjunto com a Polícia Federal, para fazer esse filtro e, a partir daí, sim, começar a fazer um trabalho em cima daqueles que têm responsabilidade por esse desvio de recursos públicos. Agora, é preciso muita cautela, muita ponderação e que a polícia tenha tranquilidade para que possa apresentar à sociedade, de maneira mais rápida possível, um trabalho coerente, técnico e sem, como você disse, viés político de A, Deus, por. Eu pergunto ainda sobre essa questão da agiotagem. Ela vai se ater a esse grupo que foi, né, que está preso, inclusive, que estaria envolvido, que está envolvido, provavelmente, na morte do Décio Sá, ou esse é apenas, digamos, um fio que foi puxado e que pode alcançar, porque no Estado se sabe da existência de outros grupos que atuam da mesma forma na agiotagem, e que vem, evidentemente, comprometendo os recursos públicos. Você tem um Estado eminentemente pobre, onde os recursos públicos estão indo para fazer a fortuna de uns poucos. Pergunta básica ela vai se ater a esses fatos, a esse grupo, ou ela pode se estender? É muito importante a gente entender a dinâmica dessa investigação. Essa investigação iniciou para apurar um crime de homicídio. Então, o foco da investigação era o crime de homicídio. No decorrer da investigação, esse grupo de profissionais, de delegados, investigadores e peritos também foram fundamentais nessa investigação, se deparou com uma outra sorte de crimes. Claro que vinculados a uma quadrilha que elaborou, encomendou a morte do jornalista Décio Sá. Com isso, grande parte de informação de material chegou às mãos da polícia. Agora, o nosso foco era uma investigação de um homicídio. E foi esse o trabalho que nós fizemos. A partir daí,
do encerramento dessa investigação, do mapeamento dessa quadrilha, da responsabilização pelo crime de homicídio, se abriu uma nova investigação. Então, essa outra investigação está, sim, apurando outros crimes, não só de agiotagem, mas outros crimes. E eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho sido informado, que esse trabalho vai ser um trabalho profundo, muito amplo, e que vai, sim, atingir outros grupos. Mas nosso foco agora, o que nós dispomos de informação, de dados, são com relação específica a esse grupo, que eu posso dizer que era um grupo extremamente forte, que procurava a hegemonia nesse mercado da agiotagem, através da pressão, intimidação e, inclusive, de assassinato. Ele pretendia a hegemonia nesse mercado. Então, é claro que as informações que nós estamos colhendo vai levar não só a esse grupo específico, como a outros que atuam também nessa prática criminosa. Quando se prendeu o Glaucio, o Júnior Bolinha, quando prendeu todo esse pessoal, nós lhe ouvimos, o senhor disse, o caso está encerrado. O caso que gerou tudo isso foi o assassinato do Décio Sá. Com o vazamento do depoimento do Jonathan, outros nomes surgiram, inclusive do nome do deputado Raimundo Coutinho. E eu até comentei aqui, olha, eu acredito que encerrou mesmo. Está dando a impressão que não encerrou. Que tem outros elementos ainda sobre o assassinato do Décio. Roberto, realmente a investigação não encerrou sobre o assassinato, até porque algumas pessoas que tiveram participação ativa nesse crime ainda não foram presas. Então, nós estamos ainda diligenciando no sentido de capturar algumas pessoas que tiveram participação direta no crime e que ainda não estão presas. O porquê disso? Nós tivemos, como eu disse no dia da coletiva, numa reunião com a comissão de delegados, de investigadores e de toda a comissão que está trabalhando, nós somos um grupo de profissionais, que antecipar a parte operacional da operação, porque percebemos que esse grupo, essa quadrilha, estava começando a ter atitudes violentas em função da proximidade que a polícia tinha do executor e dos mandantes. Então, nossa preocupação é que, com a proximidade da ação da polícia, eles percebendo essa proximidade, que ações violentas viessem a acontecer, como realmente aconteceram. Então, nós antecipamos a operação no sentido de prendê-los para evitar que mais pessoas viessem a morrer. E, em função disso, tivemos que antecipar e não prender alguns elementos que já estavam sendo monitorados. E essa investigação continua, a comissão continua trabalhando no sentido de prender essas pessoas, e no decorrer dos depoimentos, o Jonathan foi ouvido várias vezes, né? E tem sido muito incisivo nas suas denúncias. E de acordo com as denúncias, nós temos apurado, colhido indícios, a comissão tem trabalhado sobre cada detalhe que ele falou no inquérito dele, na oitiva dele, e nós temos realmente levantado vários indícios fortes da participação de outras pessoas, né? Agora, nós não vamos ser levianos e irresponsáveis e, nesse momento, baseados única e exclusivamente no depoimento de um assassino confesso, acusar A, B ou C de participação no crime. Agora, não podemos descartar nenhuma possibilidade. Tudo o que ele disse está sendo investigado com profundidade. Algumas das pessoas que foram citadas pelo Jonathan, que é o assassino confesso do jornalista Décio Sá, gozam de prerrogativas de foro. Então, naquele primeiro momento, nós não aprofundamos essa investigação, porque isso iria retardar a deflagração da operação que nós tínhamos uma urgência de fazer. Agora, isso está sendo aprofundado. Agora, não vamos dizer se é verdade ou não é mentira, antes que esse fato seja totalmente esclarecido. Agora, não, até por determinação da governadora, e eu deixei os delegados muito tranquilos, toda a comissão muito tranquila, eles têm total isenção para trabalhar e chegar a todos os culpados desse crime. E é isso que está sendo feito, sem querer de maneira nenhuma fazer qualquer juízo de valor sobre o vazamento das informações. Nós estamos trabalhando com profissionalismo, com critério, sem nenhum viés de vendetta, de vingança, porque não é esse o nosso objetivo, não é a minha maneira de trabalhar, não é a minha postura, e não é desse grupo de profissionais que está trabalhando. Só para você ter uma ideia, todos os profissionais que foram selecionados por mim, pela delegada-geral, são profissionais que, inclusive, prestaram relevante serviço em outras gestões da segurança pública. Foram, inclusive, homens de confiança do ex-secretário. E não teriam por que direcionar um depoimento ou uma acusação a quem quer que seja. Estão trabalhando dentro da lei, dentro do profissionalismo e, desde o primeiro momento, acompanhados pelo Ministério Público. Há necessidade de chamar o deputado para algum depoimento?
Roberto, se isso for necessário em algum momento, será chamado sim. Eu acho que até é do interesse dele esclarecer aquelas coisas que foram ditas a respeito dele. Agora, esse momento, quem vai entender do momento, da pertinência, será a comissão de delegados que está à frente dessa investigação. Agora, eu acho que sim, como ele foi citado, eu acho que é interesse não só da investigação, como dele, explicar o motivo de ter seu nome citado por esse assassino, confesso. O único depoimento que foi vazado, como todos sabem, foi o do Jonathan. Mas o senhor certamente já interrogou os demais. O deputado foi citado apenas no do Jonathan ou já foi citado nos demais? Roberto, eu vou novamente solicitar a vocês aquela compreensão. Nós não podemos aqui começar a falar sobre depoimentos colhidos, sob pena, inclusive, de fragilizar algumas pessoas que estão colaborando com a ação da polícia. Eu pedi a colaboração e fui extremamente bem compreendido num primeiro momento, com raras exceções, diga-se de passagem, entendendo que era importante e necessário que a polícia tivesse equilíbrio, tivesse tranquilidade, para que o trabalho pudesse avançar. E, nesse momento, nós estamos sobre o mesmo sigilo. E eu gostaria de pedir um voto de confiança, como pedi a primeira vez, para que vocês tenham confiança, não só vocês da imprensa, como a população em geral, toda a sociedade. Eu sei que a ânsia por informação é muito grande e é justificada. Um crime dessa violência, dessa magnitude, e os desdobramentos que aconteceram após a prisão dessa quadrilha, que são de conhecimento público aí, claro que há uma necessidade das pessoas de se informarem sobre isso. E nós fazemos questão, como eu disse no primeiro momento, que a partir do momento que essa investigação evoluir, que nós tivermos fatos concretos a serem apresentados, serão apresentados imediatamente, como fizemos quando prendemos parte dessa quadrilha. Agora, é importante, eu volto a frisar nisso, que esses profissionais tenham tranquilidade para trabalhar. É importante que a população, que vocês entendam, que nós estamos mexendo com um grupo muito poderoso. E é importante que, quanto menos informação eles tenham da evolução do trabalho da polícia, mais facilmente nós poderemos chegar a eles. O senhor falou de um grupo muito poderoso e a gente viu que eles não têm apreço pela vida nenhuma. A polícia tem tomado cuidado, ou tem, digamos, alguém ainda que pode correr esse risco de ser eliminado em decorrência ainda desses fatos, dessas investigações? Olha, Roberto, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade, até porque é um grupo que agia com extrema violência. É um grupo que ainda tem alguns elementos soltos, é um grupo que tem um poder financeiro muito grande. Então, essa preocupação nós temos sim, não só com as pessoas que estão presas, quanto com as pessoas que estão soltas e prestando depoimentos extremamente importantes. E por isso nós temos tomado todos esses depoimentos em sigilo, muitos deles fora do Maranhão, até no sentido de preservar essas pessoas. E por isso que eu peço que quando eu sei que nessa vontade de informar, que é um dever de vocês tenham um pouco de compreensão e tenham um pouco de confiança, tenham confiança no nosso trabalho, porque o intuito de manter sob sigilo é que a gente possa apresentar à sociedade uma resposta de maneira rápida e definitiva. Nós até compreendemos, a gente vai perguntando se o secretário é que vai saber o que pode contar e o que pode não contar para nós. Por exemplo, vamos tomar por base aqui de novo o depoimento do Jonathan, que hoje é público. A questão do capitão ali me pareceu, fazendo uma análise aqui de um simples acadêmico de direito, me pareceu frágil naquele momento. A pergunta, sem entrar em maiores detalhes, porque em razão do que o senhor já falou, a polícia tem mais elementos do que está ali naquele depoimento? É muito importante, você frisou, você como um acadêmico brilhante de direito, realmente o depoimento, se você ler apenas o depoimento do Jonas, pode se levar à conclusão de que os elementos ali são frágeis. Agora, é importante dizer, o que foi divulgado foi apenas um depoimento do Jonathan. É claro que a polícia tem inúmeras outras informações e indícios, não só com relação aos outros que estão presos, o capitão seria um deles, mas todo esse grupo que foi preso. E certamente ele também tem outros depoimentos. Exatamente. O Jonathan foi ouvido, eu tenho assim, sem medo de errar, pelo menos umas 5 vezes. Né? E todos eles filmados, gravados, acompanhados pelo Ministério Público, alguns acompanhados pela Polícia Federal. Então, claro que a própria juíza, que finalizou positivamente a representação de prisão, ela se baseou em fatos
que justificaram essa prisão, né? Ela tomou uma atitude embasada nas informações que nós levamos ao judiciário. Os delegados levaram ao judiciário. Então, é prematuro fazer juízo de valor da prisão de A, B ou C sob a ótica de apenas um depoimento que foi vazado, né? É importante que vocês saibam que a polícia tem outros meios de colher provas, indícios e outros depoimentos que não foram divulgados e espero que não sejam. E uma única linha não só os depoimentos. Exatamente. Né? Um ouvinte aqui pergunta para nós aqui o seguinte, secretário. No sigilo, será que há provas mais fortes do que os cheques assinados em branco pelos prefeitos nas mãos dos agiotas? Porque pelo próprio, ele coloca aqui uma coisa importante, porque pela própria forma do modus operandi que a operação acabou nos revelando, né, daquilo que a gente sabe até o presente momento, é que muitos dos acordos eram feitos o seguinte: eu te financio tua campanha, depois de eleito, as nossas empresas vão prestar serviço para as prefeituras, como forma de pagamento daquele financiamento. Essa é uma das formas de agir. Não sei se eu estou correto. Muitos desses cheques pode ser apenas pagamento, se o serviço está sendo bem feito ou não, é outra história. Pode ser esse pagamento ou é, de fato, o pagamento da agiotagem, do empréstimo do dinheiro. É justamente isso que essa investigação, que nasceu após a Operação Detonando, está verificando. Qual é a origem, qual é o objetivo e em razão de que documentos oficiais de prefeituras assinados por gestores estavam na mão de uma quadrilha de agiotas. É essa a investigação que está sendo feita nesse momento, de maneira criteriosa, técnica, com acompanhamento de profissionais, de peritos, para a gente analisar, inclusive, de maneira contábil, de que maneira esses cheques foram entregues, se eles foram pagos, se eles foram honrados. Então, tudo isso é um trabalho muito minucioso, muito demorado. São milhares de documentos apreendidos e que precisam ser analisados um por um. Por isso é que a comissão tenha tendo o tempo necessário, a tranquilidade necessária para analisar cada um desses detalhes. Mas aí, respondendo a pergunta aqui do ouvinte, não são só os cheques. Não, na verdade essa quadrilha ela tinha algumas maneiras de atuar que não era só a questão dos cheques. Tinha algumas situações até muito mais graves do que apenas a retenção de um cheque de uma prefeitura assinado, de um talonário completo assinado. Haviam formas muito mais violentas e muito mais contundentes de atuação perante essas prefeituras. E é isso que a investigação está nesse momento destrinchando. Secretário, a questão ainda da agiotagem é uma coisa que ganhou aqui um apelo impressionante, né? Do ponto de vista da logística da investigação, porque tem o caso DES, tem o caso da agiotagem, tem caso de recursos federais que você já disse que vai ser encaminhado para a Polícia Federal. Como é que vai ser feito isso do ponto de vista da logística do trabalho? Uma equipe se vai para cá, outra vai para cá, para ter mais eficiência. Como é que vai ser feito isso? Justamente isso. Nesse momento, essa comissão ela está debruçada sobre esse documento, analisando de maneira detalhada, em conjunto com profissionais do Ministério Público, da Polícia Federal, para justamente analisar o que é que precisa ser apurado dentro do âmbito estadual, o que vai ser apurado dentro do âmbito federal. Essas diligências já estão acontecendo. Eu volto a frisar que o nosso foco ainda principal é acabar com a elucidação do assassinato do jornalista Décio Sá, que já está esclarecido com o executor confesso, com um grupo de pessoas que contratou, mas existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, e nesse momento é a nossa prioridade. Então houve um desmembramento da equipe. Nós temos agora delegados delegados, investigadores, escrivães peritos devotados única e exclusivamente ao término do inquérito com relação à morte do jornalista, e outra equipe que foi desmembrada, que está debruçada sobre essa segunda operação, que é a questão da agiotagem, da usura, das ameaças, de outra sorte de crimes cometidos. Então hoje existem duas equipes distintas trabalhando sobre esse assunto. Me permita aqui o Magno, do Maiobão, que pergunta. Bom dia, Magno. Bom dia, Roberto. Bueno. Bom dia, secretário mesmo. Meu nome é Magno. Doutor, eu respeito o caso do meu filho, ele foi morto por um policial militar, que aconteceu no dia 27 de novembro de 2010 e veio a falecer em 9 de dezembro. Hoje está com 1 ano e 5 meses.
6 meses. Né? Já foi feita a sindicância no comando geral, essa sindicância já foi realizada. O conselho disciplinar da polícia absolveu ele, mas o comandante Frank foi a favor da exclusão dele do policial. Eles recorreram e hoje está na Secretaria de Segurança Pública. Para ser julgada aí pelo conselho, né, da Secretaria, né, pela junta. E até agora, como já fui no outro meio de comunicação, fui aí no programa do Roberto, eu queria pedir ao senhor que desse uma posição, porque está lá no conselho, está lá para ser julgado, e até agora não deram uma posição correta. Eu falei com o senhor, não esqueci o nome, seu corregedor geral, meu nome dele, Doutor Vicente. Doutor Vicente, isso, muito bem. Doutor Vicente é uma pessoa, gente muito boa, me recebeu, disse que ia ver o que poderia ser feito, disse porque também participou em janeiro, fevereiro, que teve essa reunião de vocês, né, do conselho, né, e daí para lá não houve mais. Acredito que ontem iria ter uma, não sei se aconteceu, ele não estava em falta. O caso do meu filho já está na mão de um dos relatores que faz parte dessa junta, não quero dar o nome, mas eu sei quem é o relator. Eu queria pedir, mais que tem, eu queria que você nos desse essa credibilidade, porque esse cara, ele matou meu filho. Ok. Como é o nome O policial é Sandro Moretti Furtado de Oliveira. E o nome do teu filho? Só para o secretário se informar. Tássio Calice Pereira Filho. Ok. Vamos à resposta. Magno, eu vou lhe dizer o seguinte, existe toda uma dinâmica de julgamento desse processo em grau recursal. Eu sou o presidente do Conselho Superior de Segurança Pública, que julga esses casos em última instância. E vou realmente verificar qual é a situação do processo com relação ao fato do seu filho, e lhe garanto que na próxima reunião eu vou pedir que ele seja imediatamente colocado em pauta. Vou até lhe pedir uma desculpa seguinte, eu como presidente do Conselho, em função dessa investigação do jornalista Décio Sá, eu suspendi as reuniões do Conselho nesse mês passado, porque eu estava dedicado integralmente ao esclarecimento desse caso. Então, realmente, alguns processos ficaram represados esse mês. Mas agora, com a situação voltando a uma certa normalidade, nós vamos reiniciar as reuniões do Conselho e eu vou solicitar imediatamente que esse processo venha à votação, pedir que o relator traga esse processo para que a gente possa voltar ele o mais rapidamente possível. Secretário, vamos aqui ao Carlito do Parque Vitória. Carlito, bom dia. Alô? Bom, então, enquanto veio... Aqui recebemos também muita cobrança de ouvintes, logo depois do caso, em que a polícia chegou aos culpados do assassinato do DSA, citando o caso Bertin. Para a polícia, o caso está encerrado, há necessidade de um novo trabalho sobre esse caso? Roberto, muito boa a sua pergunta. O caso Bertin aconteceu sob uma gestão anterior, não foi durante a minha gestão na Secretaria. E quando eu assumi, o caso já estava em tese esclarecido, né? Com essa investigação do jornalista Décio Sá, nós recebemos muitas cobranças com relação a uma nova investigação com relação ao caso Bertin, que segundo informação de profissionais que trabalharam também na época, esse caso ficou ainda meio nebuloso. E eu já até pedi, agora realmente nós estamos com uma equipe aí muito grande envolvida nessa questão, mas nós precisamos realmente dar uma reanalisada nesse caso. E eu prometo que assim que nós tivermos um pouco mais de tranquilidade, iremos reanalisar essa questão. Bom, na linha aqui também está o delegado Jefferson Portela. Bom dia, delegado. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretário Luiz. Roberto, eu tive a oportunidade, a população bem sabe, a questão de trabalhar naquela primeira comissão de combate ao crime organizado, né? E a gente sabe que é uma tarefa árdua, difícil, é muito diferente de combater um caso da marginalidade comum, se combate uma estrutura criminosa, então é algo muito difícil. Eu quero honestamente parabenizar o trabalho da Secretaria de Segurança, o trabalho da Comissão de Delegado de Polícia Civil, porque profissionalmente, a gente ouvindo aqui mesmo à distância as ações que estão sendo desenvolvidas, nós estamos vendo que está sendo feito um trabalho rigorosamente sério, tecnicamente muito profissional,
um trabalho de equipe. Nós estamos vendo que o sistema está funcionando para elucidar um caso. Mas no curso dessa investigação de um caso, o sistema de segurança conseguiu revelar para o Estado a existência de uma máfia muito perigosa. E o secretário de Segurança merece, sim, parabéns pela condução do trabalho que está fazendo aí à frente do comando. Nós vemos, pelo que se inicia parcialmente, que as investigações estão muito mais aprofundadas do que foi ventilado. E isso mostra a dedicação da equipe que trabalha no caso desse. E a importância do trabalho dessa equipe em já estar aí apontando para o desvendamento de outras ações criminosas, notadamente a marginalidade organizada. Então, eu, como profissional e como cidadão maranhense, quero parabenizar o sistema de segurança pela ação contundente que está tendo, porque eu tenho certeza, não sei se a população está percebendo, mas nós, como profissionais, vemos que a investigação está muito avançada, muito organizada, e certamente, nos momentos oportunos, na forma dos procedimentos, quando concluídos, essas provas serão reveladas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e, com certeza, à sociedade maranhense, que clama hoje para a apuração de um crime monstruoso que chega, inclusive, a subtrair verba da merenda escolar de uma população pobre, de talvez muitas crianças que vão até para a escola considerando a chance de comer durante o dia, e essa quadrilha tem a má parte de retirar a alimentação da boca dessas crianças carentes do Estado do Maranhão. Então, profissionalmente, eu quero declarar para toda a população do Maranhão parabéns ao sistema de segurança, ao secretário Luiz e a toda a equipe da Polícia Civil, os delegados, policiais civis, de todas as categorias envolvidas nessa ação, porque eu sei que o trabalho está sendo profissionalmente feito na forma como deveria ser. Eu tinha que declarar isso como uma questão de consciência. Muito obrigado, delegado Gerson Portela, sempre participando aqui do nosso programa. Secretário. Agradecer também, dizer que realmente nós estamos inaugurando uma nova era na segurança pública do Estado desde que assumi uma polícia republicana. O nosso trabalho é eminentemente técnico, nós não analisamos nenhum tipo de vinculação política, partidária, pessoal, de caráter pessoal ou financeiro. O trabalho da polícia tem que ser republicano e ele tem que cumprir os procedimentos legais. E é isso que essa comissão e que essa gestão tem feito, diferente de outras épocas. E em função disso, é que esse trabalho tem evoluído de maneira significativa, competente, eficiente e com total transparência, onde se pode fazer com que a população tenha acesso a essas informações, nós faremos. Onde há um momento de manter o sigilo, que a investigação corra sobre um certo sigilo, nós temos que reservar esse direito para que a investigação possa evoluir. E é assim que o trabalho está sendo pautado. Juliana, de São Cristóvão, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mirante. Inicialmente, dizer ao secretário que ele é uma pessoa realmente que passa essa confiança, essa transparência nos trabalhos investigativos da polícia. Está de parabéns, não só ele, como toda a equipe que ele comanda. Eu tenho uma dúvida, Roberto. Primeiro, que as especulações são muitas em cima desses depoimentos. E com relação, eu vou voltar a minha pergunta para a imprensa, né? O Décio Sá lia muito, leitora do blog do Décio, tem conhecimento de que ele as relações com outros amigos jornalistas. Então, se for boatos de que havia jornalistas, amigos, pessoas bem próximas, também envolvidas, o que me deixa assim, muito triste. Eu queria saber do secretário se isso daí procede, se não, porque eu também sou jornalista e eu fiquei assim preocupada, sabe? Como é que você trabalha ao lado de pessoas, você tem confiança, até porque mesmo quando foi anunciada a morte do Décio, havia telefonemas que um amigo que iria encontrá-lo, que não foi, uma pessoa que estava aguardando para chegar até o Décio e não chegou, e muito antes dele chegar, aconteceu o assassinato. Então tudo isso, assim, eu particularmente estou assim, preocupada em saber se isso aí realmente é verdade ou não. Obrigada. Obrigado a você, Juliana. Secretário. Juliana, eu posso lhe assegurar que em nenhum momento dessa investigação, qualquer mínimo indício de participação de qualquer profissional da imprensa nessa trama que vitimou o jornalista Décio Sá. Isso eu posso lhe garantir que em nenhum momento dessa investigação, qualquer nome de qualquer profissional da imprensa foi levantado ou foi investigado, ou qualquer informação sobre a participação dele apareceu. O Carlito, bom dia, Carlito.
dia, Roberto. Tudo bom? Tudo bem, Carlinhos? Bom dia, secretário. Duas perguntas a Deus. Primeiro, em qualquer depoimento desse ponto, qualquer nome de foi chamado para depor, né? Eu fiz a pergunta do secretário e eu não sei se eu não entendi, mas ficou claro que o deputado não vai ser chamado. Não tem o deputado no mandato. Mas qualquer uma situação, qualquer nome citado, eu acho que é ser chamado. Segundo, com relação aí à prefeitura. Olha, eu acho que tem que fazer a investigação. Mas um cheque é uma comprovação de que é envolvimento. E a sociedade está querendo saber. Até porque há uma... Quando tem pessoa poderosa, o crime não é liquidado. Então, se a polícia já tem o nome da prefeitura, tem o cheque à comprovação, por que não divulga logo o nome para a sociedade? E até a sociedade não ficar sabendo. E tem uma observação, viu, Roberto, seu secretário. Eu não diferencio o secretário de outro. Eu acho que o governo tem um chefe maior que a governadora. Qualquer responsabilidade tem que ser do governo. Quem fica ruim com algum secretário diz, não estou comigo, quando está a gestão. Não, a gestão é a mesma, é a secretária. Eu parabenizo o secretário de situação, mas acho que as ações que aconteceu, o certo errado, tem um responsável que só tem indicou a governadora. Eu posso tentar do outro lado, e aí tem todo o governo. Um que indicou o fim, outro que indicou o aluno, que liberar de novo, né? Estou falando como eu, como cidadão, né? Escuta com isso. Eu não sei, secretário, eu acho que a secretaria tem que assumir o governo que foi executado pelo anterior e dizer claramente, é o mesmo governo, é a mesma secretaria, só muda a dinâmica. Porque para a gente, para a sociedade, falta como se fosse dois governos diferentes. E não é. Então, eu agora fazer a pergunta e por último, uma pergunta que a gente está assim. Tem que fazer 2 vezes o depoimento e para o mesmo jornalista. A pergunta é muito provocante. Assim, o privilégio para determinado setor ou não consigo saber o que vazou? É mais ou menos nesse sentido. Bom dia, bom dia. E parabéns pela ação, mais uma vez. Ok. Secretário. Bom, Carlito, vamos aqui primeiro sobre a sua primeira questão, que foi sobre se o deputado Raimundo Cupim será chamado a depor em algum momento. Quem vai decidir isso são os profissionais que estão à frente da investigação. É bom que se pense que o deputado ele tem uma prerrogativa pelo cargo que ocupa e, caso isso seja necessário, existe toda uma legislação que normatiza a oitiva de um deputado. E isso será atendido se for necessário que o deputado seja ouvido. Com relação aos cheques, eu já disse aqui novamente, vou repetir, esses documentos estão sendo analisados por uma comissão de profissionais, da Polícia Estadual, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e eles serão divulgados no momento que a investigação tomar o rumo de que alguma ação efetiva tem que ser tomada. É muito importante que esse trabalho seja, nesse momento, tratado de maneira sigilosa, até para que a gente possa, no decorrer dessa investigação, colher mais provas com relação àqueles gestores municipais que depositaram na mão desses bandidos esses cheques que não deveriam estar lá. Então é importante que essa investigação ainda corra sob sigilo, para que a gente possa amealhar o maior número de provas com relação a esses gestores. E no momento adequado, você pode ter certeza que não deixaremos ninguém que tenha responsabilidade por essas ações fora da penalização. A polícia está trabalhando para punir todos aqueles responsáveis, corruptores e corruptos. Ele perguntou se tem algum privilégio. Desculpa, ele faltou mais 2 coisas. Primeiro, ele falou sobre a diferença entre gestão. Eu concordo com ele, é um governo só. Agora, cada secretário tem uma dinâmica própria de trabalho. Quer dizer, é essa a diferença. Havia uma dinâmica e agora, na nova gestão, é uma outra dinâmica. Mas é um só governo, é uma só diretriz dada pela governadora, que é punir e combater a criminalidade. Agora, cada um dá a sua característica pessoal na maneira de fazer isso. Tem algum privilégio? Perguntou sobre isso. De maneira nenhuma. Não existe nenhum tipo de privilégio. Segundo ele, vazou. Para mim, é uma pessoa... Né? Na verdade é o seguinte, esses documentos... Primeiro, o senhor disse que foi da Justiça. E isso ficou provado em função, inclusive, das atuações da Justiça. E, no segundo momento, está se confundindo uma questão de vazamento. O que acontece? Quando a polícia representa pela prisão de quem quer que seja, ela tem que encaminhar à juíza ou ao juiz os indícios que fazem com que aquela prisão seja necessária. E isso foi feito pela polícia. Esse conjunto de documentos, quando chega ao judiciário e essa prisão é decretada, é uma questão constitucional que a juíza dê acesso aos advogados aos autos.
Eles, para defenderem o seu cliente, eles precisam saber do que eles estão sendo acusados. Isso é um direito constitucional. E a justiça tem que fazer com que esses advogados tenham acesso aos autos. Agora, a partir desse acesso que é dado aos advogados, o que é feito dessas informações, aí depende de cada um. Eu tenho certeza que isso não saiu da polícia, até porque vocês podem perceber que o depoimento do Jonas foi tomado no dia muito anterior à apresentação dele e ficou sob sigilo não só até a apresentação dele, mas como muito tempo depois. Então, não era intuito, não é interesse da polícia vazar qualquer tipo de depoimento, qualquer tipo de informação que compromete o nosso trabalho. Cada depoimento desse que vaza, como na primeira fase da investigação, eu disse isso várias vezes, quando se vazou o depoimento de algumas testemunhas, várias pessoas se recusaram a voltar a depor. Com razão. Um crime daquela barbaridade, daquela arrogância, quem é que não ficava intimidado com relação a ir à polícia prestar um depoimento? Então, com o vazamento daquelas primeiras depoimentos, nós tivemos muito trabalho para retomar o fluxo da investigação. Então, não é interesse da polícia vazar qualquer tipo de informação nesse momento. Mas o sigilo é só policial. O sigilo é eu tenho autoridade para decretar o sigilo no inquérito. A partir do momento que esses documentos são repassados ao Poder Judiciário, cabe ao Judiciário tratá-los de maneira sigilosa ou não. Agora, a juíza tem por obrigação, mesmo sob sigilo, fazer com que os advogados tenham acesso aos autos, né? Mas advogados. Exatamente, mas quem sabe de onde vazou esse documento? Quer dizer, eu não sei. Eu tenho certeza que a juíza que estava à frente desse caso não foi. Ela foi de uma correção, de um profissionalismo, ela nunca se intimidou com qualquer tipo de coisa, foi pronta em todas as solicitações que a polícia fez, manteve total sigilo sobre todo o andamento da investigação, sobre a representação pelas prisões, pelas buscas de apreensão. Tanto não vazaram que as pessoas foram presas, as buscas foram efetivadas sem o conhecimento deles. Essa saída dela foi mera coincidência? Eu acredito que sim, é uma juíza firme, extremamente atuante. Ela já no decorrer do período onde nós tivemos contato, ela informou que estava solicitando uma promoção para uma vara, onde para o juiz é mais importante trabalhar, que é uma vara civil muito importante, mas em nenhum momento ela se furtou a despachar qualquer solicitação dessa comissão de delegados. Ela foi extremamente firme e, surpreendentemente, até uma coisa que nós lembramos muito, é uma mulher muito mais homem que muito homem, nós dizemos, né? Porque ela foi muito firme nisso. Então, essa questão sobre o vazamento, eu posso dizer uma coisa, o vazamento, a divulgação de depoimentos, a única pessoa prejudicada com esses vazamentos é a polícia. A única instituição, porque para nós não interessa. Mas tem um detalhe nesse vazamento, antes de chamar aqui o Calvin. Por exemplo, até então, você tinha ouvido falar nas páginas de alguns jornalistas que tinha sido citado um tal Cutrim. Tanto é que se cobrou. Quem é esse Cutrim? Não sei se o senhor acompanhou, o senhor pôde ver. Só depois, então, de publicado o depoimento, é que se pôde constatar que aquele Cutrim tinha um outro nome, que era exatamente o do deputado Raimundo Cutrim. Porque cai na mesma história, apesar de todo o trabalho. Acho que o trabalho desenvolvido pela Secretaria ganhou a confiança da sociedade, ganhou o respeito, fortaleceu a equipe de segurança pública, a governadora tem a obrigação de dar agora maiores condições, como por exemplo concurso público, né, para a segurança pública, mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha de que a coisa não foi divulgada, embora, né, porque tem gente grande, tem isso, tem aquilo outro. E eu não estou acusando ninguém, porque eu acho que nem devo fazer isso. Nem devo, nesse momento, fazer qualquer, né, presunção de nada, absolutamente de nada. Mas as coisas precisam ser colocadas. Só se soube porque houve, de alguma forma, esse vazamento. Nesse sentido, também não foi importante, embora mesmo que possa prejudicar, como o senhor disse. Eu acho o seguinte, como eu já frisei várias vezes, para a polícia não é importante, não contribui em nada o vazamento de qualquer informação sobre a investigação que está sob sigilo. Se nós decretamos o sigilo da investigação, é porque havia necessidade e continua cada vez mais havendo essa necessidade. Como você mesmo disse, vazou parte da solicitação que foi feita pela Comissão de Delegados, pela representação, pela prisão dessas pessoas, e alguns trechos vazaram. Quando se remete ao judiciário, você remete uma representação pela prisão e a íntegra dos depoimentos. Tudo isso vai. Eu acho que no afã de divulgar alguma coisa, pensaram trechos daquela representação
onde se via um nome Cutrim. Mas no depoimento, quando ele foi remetido para a Justiça, ele foi remetido na íntegra. Agora, a primeira divulgação foi só em um pequeno trecho, mas o documento estava lá na sua integralidade. E depois, posteriormente, com essa busca incessante de quem seria, que se foi dizer que no resto do depoimento, na parte posterior, havia citação novamente ao nome dessa pessoa. Agora, como eu volto a dizer aqui, a nós não interessa, nesse momento, qualquer tipo de vazamento. Nós estamos investigando todas as possibilidades. E quanto mais nós avançarmos nessa investigação, e as pessoas que estão sendo objeto dessa investigação não souberem, mais fácil é o avanço do trabalho da polícia. Não contribui, volto a dizer, qualquer tipo de vazamento sobre a investigação. Agora, eu também não vou admitir, eu peço até desculpa sua, Roberto, não é aqui o caso, mas eu tenho visto muitas coisas aí na imprensa sendo atacadas com relação a esse grupo de profissionais que está trabalhando, inclusive com relação à minha postura, de que esse vazamento teria sido proposital para macular a imagem de B ou C. Isso é inadmissível. Primeiro, esse depoimento está na mão da polícia há muito tempo. Nós nunca fizemos menção a isso porque não era interessante. E até porque nós não podemos, baseados única e exclusivamente no depoimento de um assassino confesso, achar que o que ele disse é verdade absoluta. Nós precisamos aprofundar aquilo. Vamos buscar mais alguns indícios. Ele disse que ouviu de uma pessoa que teria sido mandado por outra. Nós precisamos ouvir essa pessoa que transmitiu a ele essa informação. Nós precisamos confrontá-lo com essa pessoa, fazer uma cariação, buscar mais provas, buscar ligações telefônicas entre essas pessoas. Podem confirmar. Confirmaram exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós não seríamos levianos a ponto de, naquele momento, dizer A, B ou C também tem responsabilidade se nós não tenhamos essa convicção. E é essa certeza, essa investigação que está em andamento. E no momento onde nós tivermos a convicção de que aconteceu, ou a certeza de que não aconteceu, seremos os primeiros a divulgar isso. Agora, não se pode, nesse momento, pairar qualquer dúvida sobre a seriedade desse grupo que está trabalhando. E eles deram mostras claras de que isso não é possível. Calvé, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretário Luiz. Bom dia aos ouvintes. Eu quero, inicialmente, parabenizar o secretário Luiz com toda a sua equipe, que fez esse brilhante trabalho, onde o Maranhão todo esperava que realmente isso acontecesse. E realmente aconteceu, tá? Quando a polícia desbaratou, todo o assassinato do nosso companheiro e amigo Gerson Chagas. Mas, secretário, já deu os parabéns, agora eu quero lhe fazer um pedido. Nós temos aqui em Embarcadero um bairro com o nome de Santa Quitéria. Esse bairro está em litígio. E, de repente, chegou cidadãos lá da região de Tocantina. Um por nome de Ernesto e o outro por nome de Alemão. O Ernesto, ele anda numa caminhonete Pajero, branca, de placa NXD 9336, placa de Imperatriz, fortemente amados, tá certo? Compraram um imóvel lá nesse bairro, e lá tem uma função de jagunço junto com ele. E fica fazendo até treinamento de tiro, tá? Treinamento de tiro para as pessoas que estão lá. E além do mais, o que é mais relevante, eles ficam atormentando as pessoas mais carentes que moram ali no bairro, que moram naquele bairro. É noite e dia. Inclusive, carro de sobrinho meu já foi apedrejado por ele. Carro de um amigo meu, que é presidente da associação, já foi seguido, já foi apedrejado. Esse cidadão, a família dele, a gente mora de lá, porque vive num total, uma insegurança muito grande, entendeu? Eu sei da sua competência, eu conheço há muitos anos, tá certo? Sei da sua vontade de querer mostrar para o Maranhão que a polícia está trabalhando em prol da população do Maranhão, entendeu? E eu quero isso aqui, de público, lhe pedir, tá? Porque até agora nós não temos nenhuma ação, nem da Polícia Militar, nem da Polícia Civil. Nós temos um delegado no município de Embarcadero só de fantasia, porque não se vê tomar nenhuma atitude, nenhuma atitude, entendeu? Eu gostaria, firmemente, que meu secretário, meu querido amigo Aloysio, tomasse suas providências para que aquela população desse bairro voltasse a reinar a paz. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos.
Bom, já o secretário fala que o Fernando Bom Jesus pergunta se para fazer prova para a polícia, não sei nem se já vai ter prova, precisa ter carteira de habilitação. O Carlos pergunta, o que o secretário já respondeu pelo menos umas 3 vezes, é a questão de divulgar o nome dos prefeitos que estão com o cheque nas mãos dos bandidos, etc, etc. O secretário já respondeu pelo menos 3 vezes essa questão. Então, eu vou responder primeiro ao Calver, agradecer ele as palavras de apoio aí a mim, a essa brilhante equipe que tem conduzido esse trabalho, e pedir a ele o seguinte: eu não sei se já foi feito na delegacia lá de Vacabeira uma ocorrência policial com relação a essa atividade desse grupo. Se não foi feito, eu peço que faça essa ocorrência e leve à Secretaria de Segurança Pública, que com certeza nós tomaremos providência. O primeiro passo é registrar uma ocorrência. Agora, se essa ocorrência foi registrada e nenhuma providência foi tomada, que ele me leve uma cópia dessa ocorrência, que prontamente eu mandarei tomar uma providência. Com relação à carteira de motorista, sim, nós fizemos nesse concurso, que já deve sair agora edital no final de julho, nós estamos tanto para a Polícia Civil como militar exigindo a carteira de habilitação, sim. Secretário, ainda sobre a questão do deputado Coutrin, a gente sabe que havia uma certa, vamos dizer assim, não sei se a palavra correta seria disputa, mas o deputado Coutrin fez muitas críticas à sua administração, ao trabalho da secretaria, e a pergunta é óbvia até por uma questão, né, de reforçar aquilo que você já está dizendo sobre esse processo aí, sobre a questão específica do deputado. Até que ponto essas possíveis críticas podem influenciar na investigação no que diz respeito ao deputado Coutrin? Roberto, eu volto a frisar aqui que a minha postura, meu caráter, a minha maneira de agir não está de maneira nenhuma possibilitando qualquer tipo de vingança pessoal com relação a qualquer pessoa na condução do meu trabalho. Até porque eu não tenho por hábito trazer críticas ao meu trabalho para o lado pessoal. Eu entendo as críticas como uma crítica, quando ela é construtiva, como uma crítica que deve ser assimilada, deve ser trabalhada, deve ser respondida de maneira profissional. Isso foi até uma preocupação que nós tivemos. Quando esse depoimento aconteceu e esse nome surgiu, todos nós fomos tomados de surpresa e vou lhe dar até adiantar um fato. Até esse momento eu estava acompanhando para e passo essa investigação. A partir do momento que surgiu esse nome, eu mesmo disse a eles: olha, a partir de agora eu vou ficar dando o apoio, o respaldo a vocês durante o trabalho, mas eu quero que esse trabalho seja conduzido sem a presença, justamente para que esse tipo de ilação absurda não fosse atacada. Essa informação sobre esse nome que foi dito num depoimento está de posse da Secretaria há muito tempo. Em nenhum momento nós fizemos qualquer sinalização ou divulgação desse dado. Nós estávamos trabalhando de maneira sigilosa, compartimentada, porque nós precisávamos aprofundar, como eu disse aqui. Nós tínhamos até aquele momento o depoimento de um assassino confesso, que realmente 80% do que ele disse já está comprovado, que algumas coisas precisam ser mais aprofundadas. E é isso que nós estamos fazendo. Não poderíamos, naquele momento, primeiro, levantar qualquer tipo de suspeita sobre a participação do deputado, porque nós só tínhamos até aquele momento o depoimento do assassino. Com relação aos outros, nós tínhamos um outro conjunto de provas. Então, o que nós fizemos foi separar o que era fato e o que precisava ser melhor investigado. E é isso que nós estamos fazendo. Não podemos nos basear unicamente no depoimento. É um fato importante, é um fato que precisa ser investigado, mas não podemos fazer juízo de valor apenas com o depoimento. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, sobre a possibilidade de usar isso numa forma de vingança, eu refuto, eu abomino, eu não admito que isso seja feito, porque não é a minha postura, não é a minha maneira de agir. Eu nunca fiz, embora, se fosse o caso de entrar em confronto com o ex-secretário, existiam outras formas de fazer isso, e não é a minha maneira de agir. Isso está claro desde o momento que eu assumi, e não vou permitir esse tipo de ilação, porque não é a minha maneira de agir. O Jonathan, ele afirma, coloca o nome do deputado como mandante, ou de ouvir dizer, ou que ele tem certeza? Bom, isso está dito no depoimento, vocês tiveram acesso a ele, foi divulgado aí amplamente. Ele disse claramente que a pessoa que encomendou a morte do jornalista Décio Sá, as pessoas, que eram um grupo de pessoas, são aquelas pessoas que estão dito lá, inclusive o Coutrin. Quando isso foi dito, todos nós fomos tomados de surpresa, foi perguntado pelos delegados, mas que Coutrin, porque são vários, Coutrin é um nome muito comum. E ele afirmou categoricamente, o deputado Coutrin. Agora, ele disse que ouviu de um terceiro essa afirmação que seria também.
E isso precisa ser investigado. Nós não podemos tomar isso como uma verdade absoluta, mas não podemos descartar também. E é isso que esses profissionais que estão debruçados sobre essa investigação estão fazendo. Não se nega, e o próprio deputado, eu vi várias declarações dele ontem, não nega que ele tinha uma proximidade muito grande com esses elementos. Uma proximidade de muitos anos, uma proximidade até certo ponto discutível. Agora, isso também não quer dizer que ele tenha mandado. Agora, não podemos também dizer que não vamos investigar isso. Quer dizer, há uma situação aí que precisa ser melhor esclarecida. E é isso que está sendo feito. Eu acho que é tanto interesse da polícia, é interesse da sociedade saber isso, e do próprio deputado, como ele mesmo manifestou. Agora, a polícia não vai nem descartar essa informação dita em vários depoimentos, reafirmada em vários depoimentos, como também não vai culpar nem dizer que tem culpa sem melhor investigar essa questão. E é isso exatamente que nós estamos fazendo, com muito cuidado, com muito critério, com muita responsabilidade e com total isenção. Joãozinho, bom dia. Bom dia, Roberto. Secretário, eu não quero falar dessa história de parabéns, não. Eu só quero falar que Deus está com o senhor e que lhe dê força, porque a demanda é grande. Agora, quanto aos pronunciamentos que o senhor ouviu do Cutrim, ele não falou. O senhor falou que ele conhecia a rapaziada. Ele falou apenas nesse Bolinha. Ele tinha relações comerciais com o Bolinha. Apenas ele citou o Bolinha. Pois bem, agora eu quero falar o seguinte. Saiu a fotografia e não o retrato falado. Agora eu fico pensando, como fica aquela pessoa parecida com essa fotografia que saiu aí? Pois bem, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. Havia nessa comissão de investigação aí um psicólogo ou uma psicóloga? Muito bem. Tá ok, obrigado, Joãozinho. O senhor vai colocar também aqui o doutor Petrônio e o secretário responde aos dois. Doutor Petrônio, bom dia. Bom dia, amigo Roberto. Bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes. Eu já tive a oportunidade de esclarecer o meu ponto de vista sobre o trabalho do secretário e tive também a mesma oportunidade num canal de televisão onde disse que via no secretário Aloísio um funcionário público. Um funcionário público com um nível de responsabilidade à frente de uma pasta muito complexa. E nele esperávamos sim o resultado, nós, os cidadãos comuns, a sociedade, acerca dessa brutalidade. Primeiro, uma brutalidade contra uma pessoa e que não tem nenhuma justificativa. De outro modo, uma brutalidade, e agora se confirma, contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, contra uma voz da imprensa, coisa que não se pode admitir em hipótese nenhuma. Mas, secretário, aqui no Maranhão tem alguns crimes que não tiveram solução. Recordo, por exemplo, o crime do senhor Bacelar, em plena Rua da Paz, num dia de domingo, à noite, ele na missa, na igreja de São João, foi chamado por alguém dentro da igreja. Quando saiu na porta lateral, o pistoleiro assassinou aquele cidadão. E olhe que os anos se vão. Se vão, a família está aí, todo mundo sabe desse crime. Um outro crime foi do cidadão, colega nosso bancário, do Banco do Brasil, que ocupava um cargo na Secretaria de Educação, morto estupidamente ali pelo Renascença, e até hoje não se tem nenhuma posição acerca desse crime. Digo isso para fechar questionando o seguinte: alguém disse o seguinte, as atividades da polícia são como peixe de aranha, boas para capturar mosquitos, mas os insetos maiores rompem sua trama e escapam. E, com base nisso, secretário, eu pergunto ao senhor, nós podemos ficar, como ficamos até aqui, seguros de que os insetos pequenos vão ser presos, como já estão alguns, e os maiores terão capacidade para romper as tramas ou as organizações, a estrutura do sistema de segurança do Estado. Bom dia, muito obrigado. Bom, bom dia. Eu vou aqui primeiro responder o Joãozinho, né, sobre a questão de se havia algum psicólogo nessa equipe aí que tomou os depoimentos. Não é de praxe, não é usual ter nenhum psicólogo nesses depoimentos. Agora, se em alguma situação for necessário qualquer profissional de qualquer especialidade, ele será chamado, mas nesse caso específico nós não tivemos ninguém acompanhando.
E sobre o retrato falado, ô Joãozinho, essa é uma técnica usada não só no Maranhão, não só no Brasil, mas no mundo todo. Quando você tem um crime e você tem testemunhas oculares desse crime, você faz um retrato falado. E é bem claro, inclusive no nosso retrato falado que nós divulgamos, que ele tem dito lá embaixo. Aquilo é uma projeção possível da aparência do acusado daquele crime. Então, nós não estamos dizendo que aquele retrato falado é uma pessoa, porque, claro, várias pessoas têm a semelhança com esse retrato falado. Agora, o crime foi esclarecido, o mandante o executor está preso, eu não acho que tenha nenhum tipo de constrangimento de alguém que se pareça com aquele retrato e que não foi o executor do jornalista Décio Sá. Com relação ao Petrônio, ele fala aqui com relação a 2 crimes aqui do Bacelar e de um funcionário do Banco do Brasil que eu desconheço. Eu tenho certeza que não foi durante a minha gestão, porque todos eles eu tenho acompanhado de perto. E eu gostaria depois que ele me procurasse, me trouxesse esses casos, mesmo que sejam casos muito antigos, a gente vai verificar se foram instaurados inquéritos e em que situação estão esses inquéritos. Bom, foram afastados 2 policiais da SEIC. E por que razão? Como eu te disse, essa investigação, ela está, a cada momento que ela caminha, algumas coisas estão sendo levantadas, identificadas, e como foi percebido e identificado que havia ligação de policiais da SEIC com esse grupo criminoso, ligações de várias ordens, eles foram imediatamente afastados daquele departamento, porque é o departamento que está fazendo a investigação, para evitar qualquer tipo de ingerência com relação ao trabalho, né? Agora, o tipo de envolvimento que eles têm com essa quadrilha será apurado num inquérito em separado. Agora, a providência imediata foi afastá-los do grupo que está investigando esse crime, até porque poderia comprometer a lisura dessa investigação. Por que o capitão não foi apresentado junto com os outros? Não ficou parecendo com um certo corporativismo? É bom que você esclareça isso. Eu determinei no dia da apresentação que todos fossem apresentados. O capitão, houve um contratempo na saída dele do comando, os advogados tentaram impedir a apresentação dele, mas eu determinei que ele fosse sim apresentado, eu assumi a responsabilidade. No trajeto onde ele estava indo para a apresentação, ele passou mal, e até prudentemente a guarnição que estava conduzindo o levou até uma UPA para que ele fosse medicado. Existe um relatório, uma ficha de atendimento, e a partir do momento que ele foi atendido e foi dispensado, a coletiva já tinha sido encerrada. Mas eu acho que no caso da apresentação ou não do capitão, as fotos foram divulgadas, quer dizer, não houve nenhum sentido de proteção nem de corporativismo nessa questão. Dias, taxista, para fechar aqui a conversa com o secretário. Dias, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia, secretário. Secretário, eu ouço muito a Rádio AM e eu já vi várias vezes o deputado Coutinho fazendo comentário em relação à sua pessoa, achando que o senhor praticamente não era competente, que você não tinha mostrado algo que veio fazer aqui do cargo. E de repente o nome dele aparece aí envolvido com essa situação de mando de crime, essas coisas. O senhor não se sente assim um pouquinho com a alma lavada de ver uma pessoa que está sempre criticando, né, pelo fato de ele ter sido também secretário, e de repente o nome dele envolvido. O senhor não se sente assim um pouco com a alma lavada de ser também o nome dele envolvido numa situação dessa? Ok, obrigado, Dias. Bom, Dias, eu não tenho nenhum tipo de sentimento dessa natureza. Eu sempre acreditei no meu trabalho, na minha competência, na equipe que trabalha comigo, e em nenhum momento eu estou preocupado em dar uma resposta ao deputado ou qualquer pessoa que seja. A resposta que eu tenho que dar é à sociedade maranhense. Eu e esse grupo de profissionais que está atuando nesse caso, em outros, não é o primeiro caso que a gente atua, tem a única e exclusiva responsabilidade de dar uma resposta à sociedade e à governadora do Estado. Aqui ninguém está querendo dar a resposta, nem no sentido de estar com a alma lavada ou de vingança a quem quer que seja. Bom, só para o David pergunta se para o cargo de inspetor de polícia é necessário curso superior? O cargo de inspetor de polícia ele foi extinto. Hoje nós temos o cargo de investigador de polícia. E esse cargo é o para qual nós vamos fazer concurso público. Já está definido o concurso público? Já está definido. Nós já estamos... Militar e Civil? Polícia Militar e Polícia Civil. Será o maior concurso da história da segurança pública no Estado. Serão no conjunto entre Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros mais de 2.500 vagas. É o maior concurso que já houve na história do Maranhão na área de segurança pública. E a governadora mandou priorizar esse concurso, inclusive ele foi desmembrado do outro conjunto de concursos. O edital deve ser publicado, segundo o secretário de Estado Gondini disse, até o final de junho. Já está na Fundação Carlos Chagas, que será a instituição que vai celebrar esse certame, né?
E nós estamos ansiosos, porque, como eu disse, repeti, falei várias vezes, a segurança pública hoje, o maior problema nosso é o efetivo policial. Nós temos profissionais de excelente qualidade, nós tivemos esse ano um orçamento bem melhor que os anos passados, nós estamos investindo em tecnologia, mas carecemos muito do material humano. E esse concurso vai justamente suprir essa nossa necessidade. Secretário, obrigado mais uma vez, sucesso no trabalho. Muito obrigado a você, Roberto, e eu quero aqui mais uma vez agradecer a compreensão de vocês da imprensa, de vários de vocês, com raras exceções, que têm entendido o trabalho da polícia, têm entendido o compromisso que esse grupo de profissionais assumiu com a sociedade maranhense de dar uma resposta a esse crime bárbaro que chocou tanto a nossa sociedade, e que entendam que em alguns momentos nós precisamos realmente trabalhar em silêncio. É importante, isso foi fundamental na primeira etapa desse trabalho, o resultado está aí, é incontestável o sucesso desse trabalho e dessa política adotada, e pedir um voto de confiança, para que acreditem na polícia, acreditem no trabalho desses profissionais que estão aí devotados a essa causa, e que nós vamos sim chegar ao fundo desse poço. Bom, agora o senhor disse que nunca teve tanto dinheiro, vou esticar mais um pouquinho aqui a entrevista, porque nós temos, do ponto de vista estrutural, algumas questões que precisam de resposta. Por exemplo, a questão do rabecão, tanto daqui quanto de Imperatriz, nós temos a questão do carro de perícia, que me parece que só tinha um veículo para fazer as perícias. Essa parte mais técnica dá para suprir quando? Com certeza. Eu vou ali contestar alguns dados que você disse. Nós hoje, por exemplo, estamos entregando 3 novos carros, 3 rabecões para o IML, entregando hoje, agora às 10 horas. Nós temos hoje o maior número de carros da história do IML do ICRIM hoje em atuação. Estou entregando também mais um carro para a perícia lá de Timon. Eu tenho certeza que a nossa perícia hoje não carece de meios de locomoção, não é esse o nosso problema. Só tinha um. Não, o rabecão que nós temos 3. Nós temos 3 aqui, 2 mais antigos, um seminovo, estou entregando mais um novo hoje, mais um para Imperatriz, mais um para Timon. Mas era a informação que tinha que a perícia... Não, nós temos aqui, só no trabalho da perícia aqui, nós temos 6 veículos, né? Só no serviço de perícia. Então, veículos novos, recentemente entregamos 4 EcoSport, entregamos uma Amarok nova também, 2 Amaroks novas, uma para o IML e outra para o ICRIM. Então, o problema não é carro lá, com certeza. Rabecão nós estamos entregando 3 novos, é um carro que realmente precisa... nós estamos ter carros em boas condições para isso, em um número maior, e isso nós estamos fazendo. Compramos 3 novas câmaras frigoríficas também, é uma coisa inconcebível. Nós tínhamos uma capital com 1,5 milhão de habitantes e tínhamos uma câmara frigorífica para apenas 9 corpos. Nós compramos mais 3 agora, uma para Imperatriz, uma para São Luís, outra para Timon. Investimos só nesse ano e no ano passado mais de 8 milhões só na Polícia Técnica Científica. É pouco, mas é mais do que se investiu nos últimos 5 anos. E precisamos investir mais, e vamos fazer isso sim. Estamos agora, devemos assinar agora, essa semana que vem, a ordem de serviço do nosso vídeo monitoramento, que vai ser um passo importantíssimo para melhorar a sensação de segurança da nossa população, e vamos caminhar para implementar outros projetos que vão realmente, a população rapidamente vai sentir que a segurança vai melhorar nos próximos anos. Obrigado, secretário. Muito obrigado a vocês, um bom dia a vocês e aos ouvintes.